E voltamos a falar agora de economia. Nós vamos conversar com o Roberto Padovani, que é economista do Banco BV. Nós vamos falar de algumas projeções que estamos vendo em relação à retração da atividade econômica do país e da economia mundial também, né? Nós temos a piora geral dos índices de confiança e algumas projeções aí bem alarmistas. Padovani, boa tarde. Oi, Denise, como você está? Tudo bem? Tudo certo, né? Dentro do possível nessa situação atípica e inesperada que estamos vivendo. Padovani, eu queria saber qual a avaliação que você faz desse momento. Eu falava dessas projeções bastante negativas que nós estamos acompanhando. O IPEA, por exemplo, falando da possibilidade de uma retração de 9% no segundo trimestre. Nós vamos entrar agora nessa fase aí que eu acho que vai ser muito decisiva para definir o que pode acontecer com a economia. Eu queria saber o que você espera. Ô, Denise, eu acho que a gente está vivendo um momento aí que talvez tenha três características, né? A primeira característica é a profunda falta de informação. A gente não sabe quanto tempo o confinamento vai durar, se imagina que vai ser um mês, como foi na China, mas isso é uma grande dúvida, então a gente não consegue saber qual que é o impacto efetivo sobre a atividade econômica. Uma coisa que mais ou menos a gente está estimando, os economistas estão já intuindo, já é mais ou menos claro, é que a recessão do segundo trimestre vai ser uma recessão sem precedentes. Quer dizer, a gente deve ter uma contração agora em abril, maio e junho, uma contração, eu estou estimando uma coisa próxima a 7%. A gente nunca viu isso na história. E aí isso vai ter um terceiro ponto, Denise, que é interessante. Quer dizer, você tem pouca informação sobre o confinamento, como que as coisas vão acontecer, aí a economia vai mergulhar. Isso vai gerar muita incerteza, porque você não sabe quando retoma, como vai ser a volta, se teremos um segundo semestre melhor ou não. Então a gente está aí diante de um cenário que vai trazer muita apreensão no Brasil, nos Estados Unidos. Eu acho que na Ásia, de modo geral, a coisa está superada. Europa, a gente deve estar próximo da superação, mas olhando os Estados Unidos e Brasil, teremos dias bastante agitados. Agora, Padovani, como é que você vê a estratégia que está sendo aí anunciada pelo governo, né? Inclusive com a participação no Congresso, aqueles R$600 que vão ser liberados, aumento do Bolsa Família? Há pouco eu falava aqui no Jornal Jovem Pan com o economista Hélio Zilberstein e ele acha que é bastante significativa essa colaboração, dado o nível de renda da população brasileira, o nível médio, não é? Então ele acredita que possam, no caso do crédito para as empresas, para micro e pequenas, 12 mil bilhões de trabalhadores possam ser atingidos, se houvesse a intenção de preservar mesmo emprego, se o empresário der um tempo para segurar essa situação, recorrendo a esse crédito. E ele acredita também que em relação ao dinheiro, os 15 bilhões desses R$600 possa chegar a 25 milhões de trabalhadores. Você acha que seria suficiente, que dá para amenizar um pouco? Dá, Denise, o governo demorou um pouco para fazer o anúncio, mas quando fez ele não decepcionou. Acho que a ideia geral é uma ideia muito boa, o pacote tem intensidade, ele vem no momento adequado, tudo bem que atrasou um pouco, mas ainda vem no momento adequado e combate várias frentes, né? Ele mantém a renda dos autônomos, dos micro e pequenos empresários, ele procura dar crédito para as pequenas e médias empresas via Caixa Econômica, BNDES, esse programa conjunto do Tesouro com os maiores bancos. Tudo isso faz com que o crédito não fique empossado, chegue nas empresas. Ao mesmo tempo tem o Banco Central cortando juros, tentando irrigar o sistema como um todo, fazer o sistema funcionar. Então eu acho que é uma percepção muito correta, muito ampla do problema. Tem a questão do setor público também, né? Você está colocando 88 bilhões de reais para ajudar prefeituras e estados agora, nesse momento que você precisa aumentar gastos com saúde. Portanto, eu acho que são medidas corretas, no momento que ainda é correto, no momento oportuno e na intensidade boa. Eu acho que é um pacote que realmente vai atenuar o impacto da recessão. E aí a recessão viria exatamente dessa queda de atividade muito brusca. Eu acho que a gente teve um bom termômetro, um indicativo na greve dos caminhoneiros, né? Só que ela teve uma curta duração e produziu muito estrago, né, Padovani? O problema é a retomada depois. E você acha que essas medidas elas podem segurar o emprego? Denise, a gente tem, vamos lá, eu acho que a primeira coisa assim, a questão do confinamento, isso vai gerar uma recessão. As pessoas param de consumir e produzir, não tem o que impeça a recessão. Toda a discussão dos pacotes, né, é para preparar a economia para uma retomada. E aí é fundamental que as empresas que estão sem faturamento, principalmente as pequenas e médias, que têm pouco fôlego, é fundamental
que elas não quebrem e, portanto, não demitam, porque se elas quebrarem e demitirem, depois que você superar a pandemia, ela vai ser superada, a economia não tem como reagir. Portanto, eu acho que todo esforço agora é para manter as empresas respirando e manter a renda das pessoas. Quem vai perder emprego não vai poder ficar sem renda, você tem que manter a economia minimamente funcionando para, superar a recessão, a gente poder voltar à vida normal. E para isso seria importante preservar os empregos, né? Nossa questão de emergencialmente dar dinheiro para quem está na informalidade agora, mas você tentar preservar o máximo possível, porque a gente sabe que o desemprego atrapalha muito a retomada, né? E aí eu acho que o segredo, Denise, é você cuidar das micro, pequenas e médias empresas, né? Essas empresas estão sem faturamento, como eu falei, elas têm tradicionalmente pouco fôlego financeiro para aguentar um mês, dois sem faturamento. Portanto, essas empresas têm que ter acesso a crédito barato para, com isso, preservar a folha de pagamento. Se elas conseguirem sobreviver e, portanto, não demitir, eu acho que a gente tem um sinal muito bom para a retomada. Então, o que eu acho que talvez seja o desafio nesse momento, Denise, seja o governo realmente implementar as medidas que foram anunciadas e realmente ver se elas vão funcionar para as empresas não quebrarem. Aí o desemprego, porque se elas quebrarem, o desemprego vai subir e isso vai alimentar a recessão, você não vai ter consumo e a coisa vai se prolongar. Então, acho que o grande desafio no Brasil e no mundo, o grande desafio agora é fazer com que a recessão econômica ela seja tão temporária quanto a pandemia. Chegar rápido esse dinheiro. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de pequenas microempresas, elas têm outras despesas que não apenas a folha, né? Então elas podem ter acesso ao crédito para bancar os salários por 2 meses, mas aí tem aluguel, aí tem os fornecedores, tem dívida já em aberto, e eu acho que a gente tem que considerar que tinha muita empresa inadimplente. Não é? Será que elas vão ter acesso ao crédito? O sistema financeiro muitas vezes impõe aí restrições com medo do calote, esse dinheiro acaba não chegando da forma como deveria chegar e é um procedimento normal, né? São várias coisas, Denise. Primeiro, esse ponto que você falou é muito bom. A gente estava saindo da maior recessão da nossa história, 2015, 2016. O ambiente econômico ainda é muito frágil, desemprego alto, as empresas ainda com muita dificuldade. Então, você não tinha um ambiente assim, exatamente saudável quando veio o choque. E aí, esse choque, como eu falei, ele derruba, por definição, né? Eu acho que o confinamento, por definição, gera recessão. Historicamente, em qualquer lugar do mundo, né, quando você tem uma recessão, o faturamento das empresas cai e normalmente o que acontece nesses ambientes de muita incerteza é que os banqueiros, né, os bancos, como qualquer outros investidores, empresários, eles ficam assustados, eles se retraem. Portanto, na hora que as empresas precisam do crédito porque o faturamento caiu, aí que é difícil ter esse acesso a crédito. E justamente por isso, no mundo todo, as recessões são acompanhadas por crises financeiras. O desafio do Brasil nesse momento não é nem evitar a recessão, acho que ninguém imagina que isso possa ser feito, mas é evitar uma crise financeira, evitar que as empresas quebrem, porque se elas quebrarem, como a gente falou aqui, o desemprego vai fazer com que essa recessão não seja temporária, ela avance ao longo de 2020, que aí você tem o pior dos mundos, você teve um choque que supostamente é temporário, que é uma pandemia, mas que gera efeitos duradouros sobre a atividade econômica. Portanto, o desafio realmente é manter as empresas vivas, evitar uma crise financeira. Badawi, então é isso, né? E continua a estabilidade do mercado financeiro e a gente torcendo para essa pandemia ser controlada o mais rápido possível, que pode provocar menos danos na economia. Agora, rapidamente, esse caos que a gente vai ver nas finanças públicas, isso dá para consertar sem atrapalhar demais a retomada do crescimento, porque antes estava todo mundo pegando o pé do governo, cobrando muito medidas de ajuste e reformas e corte de gastos com funcionalismo. Aí o governo vai ter um rombo muito maior, possivelmente um aumento da dívida pública muito maior. Como é que seria a condição de retomada? Isso ficaria no segundo plano? Denise, essa coisa mais genial que está acontecendo no Brasil hoje, a gente deve ter um resultado primário das contas do governo central, mais ou menos de 6%, que é o maior déficit que a gente já viu. A dívida deve saltar para cima de 80%. E, no entanto, as pessoas, eu inclusive, todos os economistas, estão tranquilos. Por que tranquilos? Porque a gente está preservando as regras financeiras, as taxas de juros são historicamente baixas. A gente tem há 3 anos, temos um governo que tem uma responsabilidade na gestão da economia. Os gastos que estão sendo feitos são gastos temporários, não são aumentos de gastos permanentes, por exemplo, aumento de salário, contratação, não é isso.
você está fazendo gastos por tempo determinado, isso tudo tende a limitar esse impacto fiscal em 2020. Portanto, o que é curioso é que a gente, depois de tantas reformas, tanta responsabilidade, a gente voltou a ter instrumentos fiscais. O Brasil consegue hoje despejar 300 bilhões de reais na economia e não haver pânico nos mercados, né? Vários países estão tendo a classificação de risco piorada pelas agências de classificação, a gente não. Por quê? Porque temos uma economia uma gestão responsável, fizemos reforma da Previdência, conseguimos estabilizar a nossa dívida, os juros são baixos, não mexemos nas regras fiscais, principalmente o teto de gastos. Portanto, a gente preserva o ambiente institucional e concentra a ajuda no curtíssimo prazo. Isso não assusta ninguém e é isso que vai, aliás, ajudar a recuperação, porque você tem um ambiente econômico estável no Brasil. Nós começamos com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Padovani, muito obrigado, uma boa tarde. Valeu, Denise, obrigado a você. Tchau, tchau.